Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês que vem aqui assistir mais esta videoaula. Vamos hoje estar tratando do capítulo 60 do nosso livro A Posição do Catolicismo na Senda Iniciática. Esse capítulo 60 tem o título A Verdade que Muitos Ainda Não Sabem. Apesar da fenomenal iniciativa do Papa João Paulo II e de purificar uma instituição suja do passado, ela não pôde purificar os antigos católicos prostituídos pelos pesados delitos do passado que sujaram a instituição do presente. Não adianta limpar o chiqueiro sem lavar o porco. Isso é uma narrativa do mestre Rabulu. A iniciativa de redenção do Papa, embora louvável, não redime a Icar do passado, porque as ações do presente do Papa não poderiam retroagir e modificar o passado nefasto dos ofensores já mortos, mas podem mudar daqui para frente e vislumbrar uma Icar mais lúcida no presente e no futuro. A Icar é conivente com o pecado dos pecadores remotos, e esses pecadores, por sua vez, foram coniventes com os pecados da Icar. E no presente, quem estiver conivente com este sistema doentio estará também doente. Estas verdades acerca da falsa Igreja Católica, muitos as enxergaram sozinhos, como São Francisco de Assis, por exemplo. Outros só viram quando alguém lhes mostraram, ou alguém lhes mostrou, como os sequazes do Papa João Paulo II e a grande maioria de católicos não conseguiu ver, nem depois que o Papa João Paulo II lhes mostrou as atrocidades da Igreja. As reais causas da violência generalizada da Igreja sobre a humanidade estão erradicadas no ego doente humano, na forma das legiões dos 7 pecados capitais. As autoridades eclesiais, ao distanciarem da doutrina Jesus-cristiana primigênia, abrir o caminho para a hipertrofiação do agente da violência, do causador da violência generalizada, que viria eclodir no seio do cristianismo ao longo de sua história. A Icar, por meio de agentes eclesiais, de ego da missão hipertrofiado, acumulou tesouro na terra em oposição à doutrina do Cristo, de modo tal que, se Jesus tivesse que hoje voltar à terra, teria problema em assumir este império econômico da Icar, ajuntando em desobediência aos princípios, ajuntado nesse tesouro em desobediência aos princípios da doutrina Jesus-cristiana. A Icar conseguiu, ao longo de sua existência, através de suas autoridades eclesiais, atingir o maior objetivo da loja negra, que consiste em não entrar e não deixar ninguém entrar também
no reino dos céus. Ela usou para tal um sistema de tergiversação da verdade iniciática, usando como estratégia um ensinamento dicotomizado para impor a inércia e a agnóia a seus fiéis. Nesta trajetória nefasta percorrida pela ICAR de desvalorização do cristianismo iniciático, as suas autoridades cristiais e seus fiéis, que se tornaram conscientes deste processo, se tornaram coniventes com ele na tarefa de expropriação da doutrina Jesus Cristina e são cúmplices deste delito junto à lei divina. Há aqueles que foram inocentes, nada souberam nem desconfiaram que por detrás do altar da sua igreja se escondia o punhal da violência. Os inocentes, os equivocados sinceros, não são tão culpados perante a lei objetiva, pois simplesmente foram atingidos pela estratégia da loja negra. Aqueles fiéis sinceros, ao ficar sabendo da satanificação do cristianismo, ou seja, da demonização do cristianismo, devem ser sinceros e leais a Jesus Cristo e caírem fora desta barca furada, ou lutar pela sua revalorização, pela sua volta aos padrões da doutrina Jesus cristiana primigênia, para que a cristandade cultural da ICAR possa resgatar a essência do Cristo dentro de si mesmo, é preciso descobrir a verdade acerca da trajetória de sua instituição ao longo da história, onde ela escondeu o punhal da violência por detrás de seu altar. Em 325, no Concílio de Nicéia, Constantino o Grande criou a Igreja Católica após o genocídio de 45 mil ialdins, onde os torturou para renunciar à reencarnação, foi torturando-os até que eles renunciassem à realidade da reencarnação, de forma que renunciaram de tal maneira e passou a uma tradição, a partir daí, para a história dos cristãos, de que a reencarnação não existe. Não existe porque Constantino sufocou. Paralelamente, os livros religiosos de todas as aldeias do Império iam sendo coletados para, assim, criar a Bíblia tendenciosamente tergiversada. Em 327, Constantino, o imperador de Roma, ordenou que Jerônimo traduzisse a versão da Vulgata para o latim, onde foram mudando os nomes próprios hebraicos e adulterando as escrituras. Então, em 610 foi inventado o título do Papa. Até 610 não existia. Em 788 é imposta a adoração de divindades pagãs. Estas foram as coisas nefastas, né, que foram sendo instituídas ao longo da trajetória da Igreja Católica, da ICAR, em que, no viés da loja negra, foi se tergiversando
as escrituras e colocando coisas que iam sendo dogmatizadas para manter a cristandade na gnóia, que é um dos principais propósitos da Loja Negra, manter as pessoas na ignorância espiritual e colocando paralelamente a ideologia de que elas são salvas, né? Elas não vivem a realidade, e sim vivem um mundo da ilusão. Então tem a ilusão da salvação com o cristianismo totalmente tergiversado, que Jesus Cristo não aprovaria. Em 995, o significado de Kadosh, posto de lado, significa, né, Kadosh, foi alterado para santo. Em 1079, o celibato dos padres é imposto de maneira absurda. Em 1900, o rosário foi imposto. Em 1184, a satânica Santa Inquisição foi perpetrada. Em 1179, as indulgências são vendidas. A igreja estava botando a mão na grana do povo, coisa que Jesus Cristo ficaria de cabelo eriçado, né? Ele ficaria atônito de ver uma igreja que usa, uma religião que usa o seu nome para encher o bolso de dinheiro, vendendo os sacramentos, vendendo os convênios, as coisas sagradas. Em 2015, a confissão foi imposta aos padres, também de maneira errônea, porque a confissão se faz ao Pai interno, ao nosso Deus interno, e não a uma pessoa externa. Em 1216, o conto do Papa Inocêncio III sobre o terror do pão, isto é, um deus na mitologia grega que se transforma em carne humana, foi inventado. Em 1311, o batismo por aspersão prevaleceu, e nesse batismo por aspersão vai lá o sacerdote, no ato de benzimento, de maneira inconsciente, ele vai no viés da Loja Negra, né? Fechando todos os chakras, todos os vórtices, todos os pontos de manifestação da energia e de movimento da consciência no ser humano. Em 1439, o inexistente purgatório foi dogmatizado. Em 1870, imposto o absurdo conceito de um Papa infalível. Então, nesta imposição, se dizia que o Papa era infalível, que a Igreja era infalível, que não falhava de maneira nenhuma. E até aí, muitos papas já haviam falhado, cometido absurdos, a Igreja também falhado, e os papas não são infalíveis, porque continuaram falhando, não precisa nem demonstrar isto, porque a história já demonstrou. Dizem que são mais de 2.500 coisas inventadas, criadas e impostas pela ICAR, no perfil satanasiano, que tiveram o papel de afastar a cristandade da doutrina Jesus-cristiana primigênia, impedindo-a de adentrar ao caminho iniciático. Portanto, meus amigos, a ICAR, como a maioria das religiões, foram criadas como meios negacionais, como instituições
mercantilistas de negócios para sacrificar o ser humano, ao invés de sacrificar-se por ele, como reza o perfil da doutrina Jesus-cristiana. Ao encerrar o estudo desse livro, o leitor atento deve ter percebido que a ICAR se movimenta, se movimentou, está movimentando e certamente se movimentará na contramão dos preceitos cristãos, que a sua posição na senda iniciática é de afastamento desta, em movimento retrógrado. Então, até aqui a leitura do capítulo 60. Na próxima videoaula teremos o capítulo 61, que é o último, e você que acompanhou a leitura destes capítulos de maneira parcial ou total, poderá ler o livro na íntegra em PDF gratuitamente, ou poderá adquirir em impressos convencionais nas livrarias. Como fazer isto? Você vai aqui nas descrições desse vídeo, há links que te conduzirão a este objetivo, a paz vivencial.